Boa tarde, galerinha do sexto ano. Estamos aqui novamente para batermos um papo bem agradável. A gente vai falar de um ramo da matemática pouco explorado, infelizmente, ainda nas escolas, que é exatamente a geometria, né? A geometria é um universo dentro da matemática, né? Só que, por ter sido pouco explorada, as pessoas têm o conhecimento de geometria como algo assim muito pequeno. Não, nós temos geometria de várias espécies, né? Geometrias euclidianas e as geometrias não euclidianas. Bom, o que é uma geometria euclidiana? É a geometria plana, essa geometria que nós estudamos do sexto ao nono ano e depois aprofundamos no nível médio. Essa geometria que a gente vai tratar aqui. Então a gente vai partir de um princípio bem elementar, tá? Que é exatamente os entes primitivos da geometria, que é o ponto, a reta e o plano. Tudo bem? Então esses entes eles são de extrema importância porque a gente precisa é, é, alicerçar a geometria a partir daqui. Então acompanhe, por favor. Então eis aí, ó, a iniciação à geometria. Ponto, reta e o plano. Tudo bem? Então vamos começar com uma pergunta. Você já teve uma ideia intuitiva? Bom, mas o que é uma ideia intuitiva? Uma ideia intuitiva, gente, é uma percepção imediata de alguma coisa, né? Quando observamos o mundo, certas ideias se formam em nossa mente de modo intuitivo e nos ajudam a compreender a realidade em que vivemos. Eu vou dar um exemplo assim bem interessante. Por exemplo, a cachorrinha, a cadela, quando ela tem filhote, né? Imagina que uma cadela teve 5 filhotes e aí saiu para se alimentar. Quando voltou, você havia tirado um, ficaram só 4. Você percebe no comportamento daquela cadelinha é, 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 a agonia dela. Né? Você percebe a falta de tranquilidade dela, porque ela sabe que está faltando um filhote. Só que ela não sabe contar, ela não conferiu antes de sair dali que haviam 4, que haviam 5, desculpa, né? E que estava faltando um. Ela não sabe. Então isso aí é pura intuição, é intuição animal, digamos assim. E nós, por sermos animais também, só que racionais, nós temos as nossas intuições, certo? Então, uma ideia intuitiva é isso, é aquilo que você observa, percebe, sem ter muita explicação, sem ter uma definição para aquilo. Bem, então em geometria, algumas ideias são intuitivas, principalmente essas iniciais, né? E as primeiras ideias intuitivas em geometria é o ponto, a reta e o plano. Tudo bem? Observa aqui esses quadrinhos. A corda bem esticada de um varal dá a ideia de reta. Se você observar ali onde a mãe de vocês pendura a roupa lavada para secar, aquela corda de varal bem esticada, ela dá uma ideia de reta. Quando você está na praia, você tem a impressão que lá no infinito o céu se une com o mar, né? com as águas do oceano. E aquilo forma uma linha, aquela linha que separa o céu da água. Aquilo ali é uma visão que a gente tem, não é? Aquilo ali é uma ideia de reta. É uma ideia de reta. Aqui no outro quadrinho, a superfície do campo de futebol dá a ideia de plano. Né? Quem já foi ver um jogo de futebol no Mangueirão, por exemplo, se você olha para aquele gramado verde bem planinho, aquilo ali dá uma ideia de plano para a gente. Outra ideia de plano, a superfície da mesa da sua casa, né, dá uma ideia de plano. O lençol sobre a cama, a sua cama ali esticado, dá uma ideia de plano. No outro quadrinho, cada estrela no céu escuro dá a ideia de ponto. Então, se você olha para o céu numa noite escura, um céu estrelado, cada estrela do céu, aquele pontinho brilhante, dá uma ideia de ponto. Também, se você tem uma cartolina branca e deixa cair uma gota preta de tinta no papel, aquilo ali também dá a ideia de ponto.
Tá? Então nós temos aí ideias intuitivas de ponto, reta e plano, que são os entes primitivos da geometria, uma vez que esses entes não têm definição. Vamos em frente? Essas ideias intuitivas são chamadas de noções primitivas e são aceitas sem definição na geometria, como eu já havia dito. Elas são aceitas como verdade, sem uma prévia definição. O ponto não possui dimensões, não tem comprimento, nem largura, nem altura. E sua indicação é feita por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Então, se você encosta a ponta da caneta no seu caderno, você já tem uma ideia de ponto. Mas também um avião, quando ele vai voando muito alto, cortando o céu ali, você olha, você não consegue ver as asas do avião, você vê que tem alguma coisa se deslocando. Então aquilo também dá uma ideia de ponto, tá? E para nós representarmos um ponto, a gente vai usar sempre as letras maiúsculas do nosso alfabeto. Qualquer letra maiúscula do nosso alfabeto denomina um ponto, representa um ponto. Tá? A reta. A reta é imaginada sem espessura, ou seja, a reta ela só tem comprimento infinito para um lado e para o outro. Tá bem? Mas ela não tem largura e nem altura. Tá? Ela não tem começo nem fim, ela é sempre infinita, a reta. Ela é ilimitada nos dois sentidos. É impossível desenhar uma reta no papel ou no quadro de giz. Por quê? Porque ela é sempre infinita. Tá? Por esse motivo, representamos apenas uma parte da reta e indicamos como letras do nosso alfabeto. Aqui não deu para fazer, mas geralmente quando a gente quer representar uma reta, a gente desenha parte da reta e aí a gente coloca uma setinha naquela provável extremidade, para um lado para o outro, indicando que essa reta é infinita, tanto para um lado quanto para o outro. E quando a gente vai representar uma reta, ao contrário do ponto, a gente representa também por uma letra do nosso alfabeto, só que por uma letra minúscula. Enquanto o ponto a gente representa por uma letra maiúscula, a reta a gente representa por uma letra minúscula. Olha o exemplo. Essa reta preta é representada pela letrinha T, essa reta marrom representada pela letrinha S e a reta azul representada pela letrinha R. Tudo bem? Agora vamos falar no plano. O plano é imaginado também sem fronteiras, ele é ilimitado em todas as direções, tá? Assim como no caso da reta. Seria impossível desenhar um plano no papel ou no quadro de giz. Por esse motivo, representamos apenas uma parte do plano e a indicamos com letras minúsculas do alfabeto grego. Então, olha só, para representarmos um ponto, usamos uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Para representarmos uma reta, usamos uma letra minúscula do nosso alfabeto. E para representarmos um plano, nós usamos uma letra minúscula, só que não é do nosso alfabeto, é do alfabeto grego. Mas não fique apavorado. Ah, professor, vou precisar aprender o alfabeto grego? Não. Com o tempo você vai aprender algumas das letras mais usadas, que são elas aqui. Olha, o alfa, que é parecido um 2, com aquela bolinha bem acentuada, bem aberta. Né? O beta é parecido um B, só que ele tem esse rabinho aqui. Né? O gama parece com Y. E o teta é um zero cortado ao meio. Tá? E a gente vai aprender ao longo do estudo da geometria outras letrinhas gregas minúsculas que representam o plano. Então o importante é você ver que esse plano, ó, ele foi feito uma borda pontilhada para dizer que ele não termina aqui, tá? Que ele continua infinitamente para as quatro, para todas as direções. Ok? Ele é infinito. Aqui no outro eu fiz uma borda assim meio que aos poucos desaparecendo, para você não entender que ele é limitado, que seria esse quadrado aqui não. Esse quadrado é uma parte do plano, mas ele é infinito para todas as direções. Tudo bem? Imagina um lençol de cama que não tem fim. Seria um plano, esse lençol esticado, tá? A ideia de ponto, reta e plano são modelos criados pelo ser humano e usados para compreender melhor certos aspectos do mundo. Então, gente, de posse dessa parte inicial da geometria, essas ideias intuitivas, vamos fazer esse exercíciozinho. Observando sua sala de aula, você reconhece algo que dê a ideia de ponto? Aí você vai dizer o que é que você reconhece na sua sala de aula que dá a ideia de ponto.
letra B de reta e letra C de plano. Tá? Para cada item, pense em 3 exemplos que deem a ideia de ponto, reta e plano. Por exemplo, na natureza, você vai ver 3 elementos que dão a ideia de ponto, reta e plano. Na sua casa, você vai observar a sua casa e vai ver 3 elementos que dão a ideia de ponto, reta e plano. E no seu material escolar, você vai observar 3 elementos que dão a ideia de ponto, reto e plano e colocar aí. Tá? Terceira questão, se você tatear objetos como os que vemos a seguir, como esses aqui abaixo, ó, vai perceber bicos que lembram pontos, que são chamados vértices, quinas que lembram partes de retas, que são as arestas, e as superfícies lisas que lembram parte do plano, que são as faces. Então, na letra A, com suas palavras, descreva as figuras A e B. Você vai imaginar pegando nessa figura de olhos fechados e vai dizer quantas quinas ela possui, quantos bicos ela possui e quantas partes lisas ela possui. Tá? Você tem aqui 2 figuras idênticas e aqui na figura B você tem 2 figuras idênticas também, bem parecidas. Tá bem? A letra B, cite 2 exemplos de objetos, construções, entre outros, que lembram essas formas. Você vai ver na sua vida, na natureza, na sua casa, 2 objetos que lembram esse formato aqui da letra A, da figura A, e 2 objetos que lembram esse formato aqui da figura B. Aqui você tem, eu não coloquei as respostas, porque elas são pessoais, né? Depende de cada um. Então, você vê as respostas e depois compara com a do colega, tá bem? Muito bem, gente. Então, obrigado pela atenção. Né? Na próxima videoaula a gente vai continuar com geometria, a gente vai falar mais especificamente da reta e as suas particularidades, tá? Para a gente aprofundar mais nosso estudo geométrico, tudo bem? E assim a gente vai seguir em frente. Então, se você gostou da videoaula, dê like, se inscreva no canal, gente. Não deixe de se inscrever, tá? E deixe lá seu comentário, o que você achou, sua crítica construtiva, seu elogio. E muito obrigado pela atenção. E nunca esquece, estuda que a vida muda. Grande abraço.